Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite amigas, amigos, irmãos e irmãs. Estamos juntos mais uma vez, mais um encontro, mais uma live. Eu agradeço já a presença de vocês, a presença de todos. Nós vamos falar hoje de nossas escolhas, é o tema da nossa noite. Mas inicialmente, nós sempre aguardamos a chegada dos amigos, a chegada das amigas, para que nós iniciemos a nossa live. O nosso irmão Edgar Almeida, nosso primo querido, o primeiro que já surgiu aqui. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Nosso Edgar Almeida é lá de Aracaju, lá da capital do Sergipe, sempre aqui, nos prestigiando. E a Sueli Alves, a nossa sobrinha querida do Guarujá. Seja bem-vinda, Edileuza Leite Azevedo. Meus sentimentos, vamos vibrar durante a live também por você e pelos seus entes queridos que retornaram ao mundo espiritual. Edith Figueiredo está aqui conosco. Ivone Sanches, seja bem-vinda. Francine Marishima, sempre conosco. Isilda Ferreira, também seja bem-vinda. Euridice Ferreira Porto, a família Porto já chegando por aqui. Isilda Ferreira, eu já disse, Maria Câmara Dias, minha amiga querida. Isabel Cardoso, Ana Maria Rodrigues, Vanderlei Godoy, Carlos Valente, meu amigo querido, lá de São Caetano, meu truta, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite, boa noite. Inês Câmara Dias aqui, as duas irmãs, Inês e Maria Câmara Dias. Driveríssimo Maia, minha prima querida, vamos vibrar pelo Maia hoje, tá bom? Dirce Porto, vamos vibrar por você também, minha irmã, espero que você esteja bem. Luísa Caria também, Solange Pires, Carmen Pontes, nossa amiga querida, acho que é a Suzana, que você está residindo. Maria Silva, nossa Mary, também está. Maraci Cachete, seja bem-vinda. Solange Pires, Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, minhas amigas, meus amigos. É muito bom receber vocês aqui no nosso encontro, na nossa live. Como eu estava dizendo, vamos falar hoje sobre nossas escolhas. Que nós podemos escolher, como é que nós vamos reagir diante dessas escolhas, como escolher da melhor forma. Não é uma fórmula não, mas nós vamos falar sobre isso, para que nós possamos escolher cada vez melhor. Sheila Raquel de Moraes também está aqui conosco, já a irmã também está por aqui, com certeza. Ivone Sanches, Helene Uxudo, abraço no Orlando, minha amiga, que também provavelmente deve aparecer por aqui, Seja bem-vindo. Boa noite, Helena, boa noite. Vamos ver se chega mais alguém por aqui, para que nós possamos já iniciar a nossa live, nossos comentários a respeito do tema desta noite. É um prazer, como eu disse, receber a todos vocês aqui. Conforme for chegando aqui as pessoas, for chegando as amigas e os amigos, nós iremos, na medida do possível, cumprimentando a todos, cumprimentando a chegada de cada um de vocês. Então, eu convido a todos para fecharmos nossos olhos por apenas um momento, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores e amigos, a oportunidade que temos de mais esse encontro, mais uma oportunidade de estarmos juntos, conectados no mesmo amor ao próximo, conectados ao conhecimento, para que nós possamos cada vez mais ter noção das nossas escolhas, que às vezes são muito difíceis, não são fáceis, às vezes nós fazemos nossas escolhas, mas nossos mentores amigos estão ao nosso lado sempre para nos incluir, para que tomemos as melhores decisões. Podemos ter a certeza que estamos sempre assessorados por esses mentores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que a nossa live, que o nosso encontro seja maravilhoso, como sempre é. Graças a Deus e a Jesus. A Rosa Benta está aqui conosco. Orlando Akira Sudo. Aí chegou Orlando, o marido da Helena. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui conosco. Edith Godofredo, claro, essa minha amiga querida dos olhinhos azuis. Seja bem-vinda.
Então, nós vamos falar hoje de nossas escolhas. Mas antes, eu quero pedir a todos hoje uma vibração especial pela família Leite. Ednésia Leite Pasquini, minha amiga, desencarnou no dia 16. E no dia 17, a família Leite teve mais uma separação, que é do Silvio Marim, né? E que são a Ednésia é irmã, né? Da Edileuza Leite Azevedo e também e prima do Silvio Marim. Então, foram duas separações assim, um dia e no outro dia, muito difícil. Boa noite, Olga Queiroga Mendes, Maria Irene Costa também está aqui conosco, seja bem-vinda. Um prazer em ter vocês aqui conosco, viu? Sejam bem-vindas. E a Chica Raquel de Moraes também está conosco, né? Então, vibrações, né, para a família Leite, que, né, se separar de um ente querido é difícil. Imagine dois de espaço de um dia, a gente imagina como eles devem estar se sentindo. Então vamos vibrar durante essa live por eles e no final faremos as vibrações finais também. Nossos sentimentos sinceros à família Leite. Então nós vamos falar de nossas escolhas, né? E nós sabemos que somos livres para escolher e também responsáveis, né, pelas consequências das nossas escolhas, né? Consequências que podem ser negativas ou podem ser também positivas. Quando nós somos criados por Deus, ainda simples e ignorantes do saber, nós não tínhamos ainda o discernimento, né, para escolher com acerto. Então vamos já iniciar falando da questão 630 do Livro dos Espíritos, que nos diz assim, a pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Que tem tudo a ver com escolha, né? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar às leis de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então já estamos aqui falando das escolhas. Nós escolhemos fazer o mal ou fazer o bem. Só que muitas vezes esse mal e este bem, nós não temos muita noção desse mal e deste bem. Às vezes nós fazemos algo pensando que estamos fazendo o bem, mas estamos fazendo o mal. E vamos falar isso também, especialmente muitas vezes os pais, né? Os pais às vezes protegem, às vezes compactuam com coisas negativas dos filhos e acabam muitas vezes pensando que está fazendo bem, está fazendo mal. E nós temos outras situações também que vamos citar no decorrer dessa live. E ainda hoje, né, por estarmos reencarnados em um planeta de expiações e provas, onde reencarnam espíritos de várias categorias evolutivas, né, nem todos possuem o discernimento necessário para escolher de forma correta o caminho a seguir. Vou citar o exemplo de uma irmã desencarnada, claro, né, que tive a oportunidade de conversar os nossos trabalhos na instituição espírita, que era uma coisa muito grave. Ela era praticante de abortos e ela havia praticado a grande quantidade desses abortos. E ela chegou reclamando que aqueles que ela tirou a oportunidade de nascer estavam grudados nela e não a deixavam em paz. Eu perguntei para ela se arrependia de seus atos, que quando eles são trazidos para nós, para a instituição espírita, que eles já estão arrependidos. Mas, para minha surpresa, ela disse que não. Porque se aquelas crianças nascessem, eles iriam sofrer muito. Eu não sei em que condição viviam essas mães dessas crianças que ela praticou os abortos, né? E elas estavam auxiliando, ou seja, não permitindo que eles nascessem, ela também estava auxiliando aquelas mães que não teriam que sofrer e também aquelas crianças não sofreriam, que as mães não possuíam condições de cuidarem dessas crianças. Este exemplo de desconhecimento, tipo, praticar o mal, imaginando estar praticando o bem, ela fazia uma coisa má, porém, para ela estava auxiliando. Então, questão de conhecimento, né? Este é um exemplo, né, de desconhecimento, como eu disse, praticar o mal pensando em estar praticando o bem, né? Exemplo de desconhecimento da reencarnação, por exemplo. Porque nós sabemos que a reencarnação é necessária, que há pessoas que reencarnam em várias condições, em condições difíceis, que seria o caso muitas vezes dessas crianças. Mas é necessária essa reencarnação porque eles cumpram as suas provas.
ou suas expiações, né? Ela certamente foi punida, e já está sendo punida por estar sendo perseguida mentalmente por seus atos. Porque não necessariamente eles estavam ali. Pode ser apenas a punição do plano maior por seus erros, se sentindo perseguido o tempo todo. Mas onde eu quero chegar, né? Essa escolha foi feita por desconhecimento. E as escolhas realizadas por desconhecimento, mesmo que sejam muito danosas, receberá sempre menor punição que quando tomadas por alguém que já possui o conhecimento. E todos nós nos equivocamos em nossas escolhas muitas vezes. E muitas vezes não mudamos nossas posições apenas por orgulho. E não admitir que estamos equivocados em nossa escolha. E o engano nas escolhas não é privilégio de espíritos que se imaginam evoluídos, não. E de inteligência ainda um pouco desenvolvida, mas também por espíritos que possuem já uma certa bagagem de conhecimentos. Presenciamos pessoas detentoras de poder e também de bens materiais e com alguns milhões de seguidores nas redes sociais. E às vezes instruídos também, fazendo escolhas totalmente equivocadas. Influenciadores digitais, um em particular, né, que tirou a vida de um jovem dirigindo em alta velocidade há pouco tempo e sem habilitação. As escolhas equivocadas que se faz, irão repercutir nessa encarnação. Ou talvez não. Porque infelizmente, né, os agentes, né, da lei fazem escolhas equivocadas também, fechando os olhos para estes crimes. Mas todos que escolhem o caminho do desrespeito, mesmo que liberados, algumas vezes inocentados pelas leis dos homens, certamente responderá pelas leis divinas. E não é porque não foi punido pelas leis dos homens na prisão, por exemplo, pode sofrer um revés em sua vida e sofrer nessa encarnação mesmo, talvez uma perda, uma separação de alguém que ama, às vezes nas mesmas condições, para que sinta o que fez o outro sofrer. Mas certamente terá que reparar. Se não for nessa vida, será nas próximas encarnações. Artistas que imaginaram serem merecedores de respeito, né, que admiramos, às vezes envolvidos em crimes. Cada qual faz suas escolhas e é responsável por essas escolhas. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Isso é inevitável, né? Não devemos desanimar e perder nossa fé por isso, diante de fatos que às vezes são de difícil assimilação e de aceitação, né? Deus está sempre no comando. A doutrina espírita nos alerta que a evolução moral e intelectual nem sempre, quase nunca caminham juntas, principalmente, né, e especialmente nesse nosso planeta que estamos reencarnados, que é de expiação e provas, né? Só em planetas mais evoluídos é possível haver este equilíbrio. De tempos em tempos, Deus bondosamente, né, nos oferece espíritos de moral elevada, para que tenhamos um exemplo vivo, nos mostra ser possível atingir esse nível evolutivo. Posso citar tranquilamente aqui o nosso Chico Xavier, como um desses exemplos, que tive a oportunidade este ano, que eu sempre falo, né, de visitar sua casa, que viveu seus últimos dias, entrar no quarto onde ele passou seus últimos momentos aqui na Terra, e foi muito emocionante, né? E como outros como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá também, podemos observar que esses nomes que eu citei, cada um pertence a uma corrente religiosa. Ou seja, as religiões não significam nada quando se trata de evolução moral. Por isso o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Só o amor cobre a multidão de pecados. Então, para reparar, sempre praticar bons atos. E a melhor escolha será sempre estender a mão àqueles que necessitam e quando está ao nosso alcance. Não apenas doando, mas convidando amigos para dividirem também esse auxílio. Dando oportunidade para outras pessoas auxiliarem também. Não falo apenas de auxílio material, não, né? Mas de auxílio moral, de uma vibração, de uma prece, que nós fazemos sempre aqui, né? Só quando o espírito atinge o alto índice, o alto grau de evolução, consegue agir como esses ícones que eu citei. Porque às vezes nós falamos de Jesus, mas Jesus é Jesus. A gente está citando aqui seres que nós conhecemos aqui, seres humanos que fizeram a diferença e são lembrados, mesmo após seu retorno ao mundo espiritual, serem lembrados
por muitos e muitos séculos. No capítulo das leis morais, capítulo 8, está no meio do progresso, né? A questão 791 do Livro dos Espíritos, que tem a pergunta: apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E vem a resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E é fantástica essa colocação, né? Nada, a natureza, tanto humana quanto, né, a natureza em si, né, não pode dar saltos. Então, primeiro a semente, depois a planta, depois a flor, depois o fruto. Tudo tem o seu, né, a sua naturalidade, né? Que a evolução é gradual. Não se pode exigir a compreensão de alguém à força, porque é tudo a seu tempo. Existe aquele exemplo de alguém que querendo tirar a força a borboleta, né, do casulo, e ela acaba morrendo, porque não é o momento ainda dela sair daquele casulo. Assim também, se nós vemos um pintinho nascendo do ovo, tem o tempo certo para que ele nasça. Ele tem que quebrar a casca e sair. Se nós forçarmos, também ele morrerá. Então nós podemos querer tirar as pessoas da casca antes do tempo. Temos que respeitar esse tempo. Claro, podemos procurar, se possível, alertar, conversar, tentar explicar. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir e a compreender o que estamos dizendo. Assim, né? E através desse próprio esforço, do nosso próprio esforço, é que isso acontece, que isso ocorre. E com nós, seres humanos, é a mesma coisa, né? A escolha que, neste caso, não é de nascer, mas de renascer, nós, seres humanos, né? Mudando as escolhas equivocadas pelas corretas. E pode demorar, não só numa encarnação inteira, mas em outras encarnações também. Nos casos citados, a natureza se encarrega de agir, porque eles não possuem livre-arbítrio, mas isso não ocorre conosco, que somos seres que possuímos livre-arbítrio e consciência. O tempo de renascer é opção apenas de quem? Apenas nossa. Como eu disse, pode durar anos, séculos e até milênios. A escolha é sempre nossa. E a consciência, a consequência dessas escolhas também são nossas. Quantas escolhas equivocadas nós presenciamos? E desconstruir ideias, pensamentos e ações que muitas vezes nos acompanham por diversas encarnações não é tarefa fácil, não. Aprendemos que não é correto nos desequilibrar diante de situações que presenciamos, muitas vezes, pessoas do nosso convívio, até familiares, que sabemos ser inteligentes, mas que defendem algumas ideias que para nós são absurdas, e pensamos, como pode alguém tão inteligente pensar assim e defender essas ideias, que para nós são absurdas? Nós devemos pensar que ele pode estar pensando mesmo a nosso respeito, né? Ele defende a ideia dele, nós defendemos a nossa, né? Para eles as ideias absurdas e sem noção são as nossas. Por isso nós devemos, às vezes, nos calar, né? Cometemos diferenças, né? Sobreviver em um planeta como o nosso é um grande desafio. Nos decepcionamos constantemente, nos surpreendemos com as escolhas de pessoas que até então eram para nós centradas e até inteligentes, que eles pensam o mesmo de nós. Sempre devemos pensar assim, né? Nós pensamos assim, mas a pessoa do outro lado também pensa o mesmo, está pensando o mesmo a nosso respeito. E faz escolhas que para nós são totalmente equivocadas, e eles também pensam que o equívoco é nosso, né? Então a melhor escolha deve ser sempre evitar o confronto. Ultimamente, a maioria das vezes, tem escolhido me calar. O que é muito difícil, às vezes não me calo ainda. E todos nós somos assim, né? A escolha do silêncio é a melhor, mas a dificuldade de nos calar é muito grande, mas evita muitas situações desagradáveis muitas vezes. Por outro lado, Deus não nos criou para sermos também seres sem opinião, nos isentando de decisão das nossas opiniões, né? Principalmente diante das decisões coletivas que irão decidir a respeito do nosso futuro e mais ainda dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque eu, por exemplo, né, a minha encarnação não deve durar muito ainda, já tenho mais de 60 anos, mas nós devemos pensar em quem vai permanecer aqui, né? Não só nossos filhos e netos, mas todas as crianças do planeta e do nosso país, né?
sempre se diz, vou deixar nas mãos de Deus, né? As pessoas que querem se isentar, aquelas que nós dizemos que ficam em cima do muro, né? Em algumas situações, sim, né? Devemos crer na justiça divina. Mas aquela ideia de dizer que Deus irá resolver tudo por nós, de deixar tudo nas mãos de Deus, não é exatamente assim. Porque Deus nos criou e ao nos criar, Ele nos deu a consciência e o livre-arbítrio para que possamos escolher nossos caminhos e principalmente a inteligência para discernir o bem do mal, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo escolher, que caminho eu vou seguir. Não vamos esperar que Deus escolha por nós, não. Ele nos ofereceu suas leis e através dessas leis que fazemos nossas escolhas. Ou que os outros escolham por nós, principalmente quando diz respeito a decisões coletivas, que queiramos ou não, apesar de não participarmos, sofreremos com aquela decisão, pode nos prejudicar, pode nos auxiliar, mas nós não podemos reclamar que nós não participamos. Um exemplo é a reunião de um condomínio, por exemplo, se não se comparece e se decide algo que não concordamos, né? Eu não posso e não temos o direito de reclamar que nós não participamos do pleito. É a mesma coisa, né? Nas eleições também é assim. Mas aqui eu não falo de política, né? Nossa live não é para isso, né? É só um exemplo que eu estou dando. São decisões coletivas, né? Não seria tão difícil escolher se não houvesse tantos porquês que acabam por desviar as nossas atenções. Por haver interesses, às vezes a força das circunstâncias faz com que os caminhos que se escolhem, né, nem sempre seriam aqueles que se sabe não serem totalmente corretos. Muitas pessoas, por desrespeito e necessidades extremas, muitas vezes partem para escolhas que trazem dificuldades. São aqueles casos que envolvem prática de crimes, de mentiras e até de prostituição, né? São aqueles casos que envolvem prática difíceis, né? No momento de desespero, que se imagina não haver escolhas. E é quando se é realmente testado, quando um lado negativo se sobressai. Porque nesse planeta o mal ainda predomina. Nós, espíritos que reencarnados, não somos bons ainda. Ainda possuímos muitos resquícios de maldade, né, em nossos espíritos. E estamos cercados por uma multidão de espíritos, como Kardec nos alertou. E estarão em nossa companhia aqueles que dividem conosco a mesma vibração e as mesmas escolhas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, estou trabalhando bastante hoje no Livro dos Espíritos, vem a pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Olha só. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, mas a escolha final é sempre nossa. As intuições que recebemos devem ser filtradas e selecionadas. Podemos ter a certeza que somos sempre tutelados por espíritos interessados em nosso crescimento. Mas não são apenas espíritos do bem que estão ao nosso lado. Nós estamos cercados por uma multidão de espíritos, então existem também espíritos menos evoluídos que podem nos intuir para as más escolhas. E não apenas espíritos desencarnados, mas os encarnados também que convivem conosco, que podem ser, né, amigos, nossos pais, né, e pessoas que nos cercam. Quantas uniões pelo casamento, por exemplo, que não sobrevivem apesar de ter sido alertado por pais e amigos. E se escolhe assumir mesmo assim aquele compromisso, é até por orgulho e vaidade, para não aceitar as sugestões dos outros, né? Em alguns casos se diz, né, deve estar com inveja da minha felicidade, não querem minha felicidade, não é? E muitas vezes acaba dando errado. Não quer dizer que todos os casos sejam assim, mas devemos pensar na nossa escolha quando todos falam algo para nós que aquilo não vai dar certo. Então nós devemos prestar atenção sim nas intuições. Pode ser o nosso mentor falando através da boca daquelas pessoas, da voz daquelas pessoas, né? Então muitas vezes acaba por sucumbir aquela relação. A falar, bem que me avisaram, eu não ouvi, né? Principalmente quando são os nossos pais, né? Decidir escolher a qual sugestão queremos seguir é depender sempre da nossa consciência e do nosso livre-arbítrio. Portanto, sempre que estivermos em dúvida, podemos pedir a eles uma indicação da melhor solução e receberemos a intuição. Não é incomum, né, nós irmos para o nosso repouso, para o nosso sono da noite, com um problema difícil de solução, e ao acordarmos a solução está clara em nossas mentes. Com certeza fomos assessorados e aconselhados
por nosso mentor e pelos espíritos amigos. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? A resposta: vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, ou seja, os vossos pensamentos e os nossos pensamentos, dos espíritos, claro, né? E é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem, né? E podemos ter a certeza que este combate é reflexo do nosso orgulho e da nossa vaidade, porque é comum não aceitarmos mudar nossas opiniões para não parecermos fracos. Temos dificuldade em reconhecer que estamos errados. Essa teimosia pode nos levar muitas vezes a caminhos difíceis. Só a humildade e o reconhecimento que é necessário para mudar o caminho e que irá demonstrar que estamos dispostos a mudar nossas escolhas. Mas as sugestões são boas ou são más? Aí a questão 464 fala para nós. Como distinguir um pensamento sugerido, se vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o, a resposta. Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a nós distinguir, né? Isso não é difícil. Para identificarmos o difícil para nós, não aceitarmos sugestões, principalmente quando diz respeito a cedermos as nossas opiniões formadas. E quando nos é sugerido recuar, principalmente quando nos é sugerido o pedido de desculpas, por exemplo, nem sempre acatamos essa sugestão. E é claro que é tudo reflexo da nossa vaidade e do nosso orgulho. E é nesse momento que se é influenciado por quê? Pelos espíritos menos felizes, que eles dizem maus, né? Porque nessa multidão de espíritos existe espírito de todas as vibrações, né? Como eu disse. E quando vem a ideia de cometer erros, serão aqueles que se comprazem do erro que atraímos para a nossa companhia. Mas não se pode esquecer que temos em nossa companhia, nossa encarnação, um espírito guardião. Não é só anjo da guarda, como dizem algumas religiões. O anjo da guarda é o espírito amigo, que nos auxilia, nos intuindo para as melhores escolhas. Mas que não decide por nós. Ele não possui permissão para isso. A decisão final será sempre nossa. Nós que escolhemos através da nossa consciência e do nosso livre-arbítrio. Os 10 mandamentos através de Moisés e posteriormente através de Jesus, que simplificou esses mandamentos em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a nós mesmos, não fazendo a próxima que não gostaria que nos fosse feito. Nossas escolhas devem sempre estar baseadas nas leis divinas. Cobrarmos perfeição absoluta será uma perda de tempo, mas diante de qualquer escolha, não devemos dizer que tudo é igual. Mesmo porque Deus nos criou todos na mesma condição, mas no decorrer da caminhada, cada espírito escolhe uma direção. E por mais que imaginamos que os dois seres sejam iguais, não é verdade. Isso não existe. Em qualquer situação, sempre haverá alguém ou uma decisão melhor ou pior do que a outra. Não existem duas pessoas, dois seres iguais. Ninguém pensa igual ao outro 100%. Isso não existe, né? E por mais que nós imaginamos que sejam iguais, não é verdade, né? Não existe semelhança sequer entre gêmeos univitelinos. Nós podemos até fingir, né, concordar em algumas situações para evitar confrontos. Mas no íntimo não existem duas ideias iguais. Mesmo que sejam parecidas no início, e se nos estendermos no assunto, haverá divergências. E só não haverá se uma parte se isentar de opinar. As escolhas jamais serão iguais. Os caminhos jamais serão iguais. A vida sempre nos oferecerá 2 caminhos. Entre eles sempre haverá o que será mais correto. E será sempre por esse que devemos optar. Estamos em dúvida? Vamos nos valer das leis de Deus. E como já nos foi ensinado, em dúvida, basta nos perguntarmos como Jesus agiria nessa situação. Podemos ter a certeza que jamais, né, iremos errar na nossa escolha. Resignação, né? Como é que nós devemos, né, agir para não errarmos nas escolhas? Sermos resignados à resignação, respeito aos mandamentos, fazer bom uso das palavras, pensar antes de responder, isso é muito importante. Que Jesus nunca pecou, mas nos ensinou o valor do perdão. Humildade. Um exemplo de humildade para mim é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos.
Chico Xavier tinha o hábito de beijar as mãos de todos aqueles que o visitavam. E certa vez, uma pessoa ao seu lado, depois de beijar 200 mãos, o Chico tinha seus lábios sangrando, e a pessoa perguntou para ele: Chico, por que você beija as mãos deles? Aí ele falou: que eu não posso lhes beijar os pés. Isso é humildade, isso é o que o Chico deixou para nós. Por isso que eu disse, alguém que é lembrado sempre será lembrado por séculos e até por milênios. E jamais será esquecido, né? Então, por que ele beijava as mãos? Ele falou que não podia beijar os pés. Né? Estamos aqui nessa live porque nós escolhemos estar aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa, não apresentando a live, né? Mas decido sempre, né, dedicar alguns dos meus momentos para o meu crescimento espiritual. E vocês também podiam estar fazendo a outra coisa, vendo um filme, ou no shopping, né, sei lá. Né? Mas nós escolhemos nos esclarecer a respeito de coisas que necessitamos compreender ainda. Todos nós necessitamos. Não é fato de estar aqui falando que eu não necessito compreender, aliás, o mais necessitado sou eu. Mas, sem dúvida, a melhor escolha que podemos fazer é decidirmos ser felizes. Ser feliz independente do que ocorre em nossas vidas. E a doutrina espírita nos oferece as ferramentas, né, para que enfrentemos com fé e coragem as dificuldades. Porque nos esclarece que todos os fatos são resultados de nossas escolhas, que é o tema dessa live. Tudo que nos acontece, seja de positivo ou de negativo, é resultado das escolhas que fizemos. Se não foi nessa encarnação, certamente foi em encarnações anteriores. Por isso, devemos nos resignar diante das dificuldades dos fatos que surgem em nossa caminhada. Jamais nos desesperar, jamais nos revoltar, mas é difícil não nos revoltar em muitas situações. É muito difícil nós aceitarmos coisas que nós estamos presenciando acontecendo em nosso país e no planeta. E não é só hoje, não, sempre. Mas algumas vezes fica mais grave. Então é meio difícil para nós, né? Nós podemos escolher ser bons ou sermos maus. Sermos felizes ou sermos infelizes, sermos alegres ou sermos tristes, conformados ou revoltados, seguir ou desistir. Às vezes nós pensamos em desistir, né? Amar, perdoar ou odiar, honesto ou desonesto, isso é muito difícil. Proteger nossos filhos, né, no erro ou corrigir esses filhos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala assim: a cada mãe, a cada pai, Deus perguntará: o que fizeste do filho que deixei a tua guarda? Se por vossa culpa ele permaneceu atrasado, tereis como castigo ver entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia para ser ditoso, ou seja, para ser honesto, né? Proteger nossos filhos ou corrigi-los. Está no capítulo 14, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem tiver a oportunidade de ler esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, se não tiver o livro em casa, pesquisa, vai lá, capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai aparecer esse texto, ele é bem longo, e é muito lindo, é muito interessante e muito esclarecedor. A vida sempre nos oferece duas escolhas, dois caminhos. Quem decide qual deles seguir, somos apenas nós. Escolher o caminho correto nem sempre acontece, mas o que devemos é ter humildade e reconhecer essa má escolha que fazemos e mudarmos nossos pensamentos e, consequentemente, o nosso caminho. Mas o melhor de tudo isso é que, mesmo que façamos as escolhas equivocadas, sempre teremos novas oportunidades de reparação. Que é o que acontece hoje, estamos aqui reencarnados. Fizemos escolhas equivocadas, fizemos más escolhas em vidas anteriores, por isso estamos aqui reencarnados. Passamos muitas vezes por dificuldades, por situações difíceis. Não importando a gravidade de nossas más escolhas, Deus sempre nos oferecerá o perdão e novas oportunidades, né, para que possamos rever nossas más escolhas. Se não nessa encarnação, será em encarnações futuras. Foi um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Que Deus ampare a todos nós, que nós possamos estar sempre unidos nesse pensamento. Sempre procurarmos, fazermos as melhores escolhas. Boa noite, Edivan, meu primo querido, lá do Sergipe, lá de Sítios Novos, Poço Redondo. Seja bem-vindo, primo querido.
Um beijo na tia Marina, um beijo no tio Guilherme, esse monte de irmão que você tem, que se eu falar aqui os nomes, eu vou ficar 2 horas. Que a tia Marina e o tio Guilherme não são de brincadeira. Abraço em todos aí, tá bom? Você vai ser tio de novo, eu tô sabendo que a Eliane está grávida, né? O vaqueiro fez arte, não é verdade? É bom nós darmos as risadas de vez em quando, né? Então a nossa live é para isso mesmo, para estarmos sempre aqui juntos. Muita paz a todos, foi um prazer ter vocês aqui comigo, mas não terminou não. Vamos agora às vibrações. Primeiro, eu quero parabenizar a quem? Os professores, especialmente a minha professora Lucia, Lula Carelli. Agora mora aqui em Santo Amaro, mas lá em Guaraciaba ela foi responsável pela minha primeira apresentação, pela minha primeira oratória, lá em 1970. 70? Não. 70 é por aí mesmo, né? Estou até meio perdido aqui, né? 71 mais ou menos, onde eu fui orador da minha turma, eu sempre brinco com ela, que ela é responsável por estar hoje enganjado, né? Na oratória, ela que é a responsável. Maraci Cachete está aqui conosco, seja bem-vinda, Maraci, né? Então, e a Juliana, que é minha companheira do Irmão X, aniversariou dia 13, a sua sobrinha Natália no dia 15. A Cida Jerônimo também aniversariou no dia 15. Né? A Lilis Nani, minha amiga querida, companheira também lá do Seix, trabalhando lá na recepção, eu tive um prazer imenso em encontrá-la outro dia. No dia 18 ela aniversariou, parabéns minha querida, muitas felicidades para você. E o Cleiton Vilas Boas, que é nosso irmão especial, né? Irmão da Leila, cunhado de Geraldo Cristino, amigos queridos, o Cleiton é especial, ele está internado, está numa casa de repouso, mas aniversariou ontem, dia 18. Cleiton, que Deus ampare você, que os espíritos amigos te auxiliem sempre, esteja com você. Ivone Sanches, que está aqui conosco também, né? Maria Ângela Orsi, oh meu Deus! Parabéns, que é a mãe da Flávia, minha amiga querida, a neta da Antonella, meus parabéns para você. Muitas... Quem? É a avó da Antonella, eu falei o quê? A avó da Antonella, desculpa. A Regina Célia Almeida também aniversariando hoje. E a Maria João Orsi também está aniversariando hoje. A Ivete Coelho Barba também, lá da Vila Carioca, aniversariando hoje, né? Então, e hoje também o Oswaldo Bernardo dos Santos, que é o pai da Aretusa, Santos Estado, minha amiga querida, aniversariando. Parabéns, seu Oswaldo, muitas felicidades. Não conheço pessoalmente, mas conheço a sua filha e sei que que o senhor é um bom pai pela filha que o senhor tem. Você conhece a árvore pelos frutos, né? E hoje também a Luciana, filha da Vera Lúcia, minha amiga querida, sempre presente aqui na live. E não vi o nome dela aqui hoje, mas ela sempre está presente, ela está talvez comemorando, né? Aniversariando hoje. Então, se alguém aniversariou e eu não parabenizei, me desculpe. Vamos às vibrações agora. Vibrar pela Dirce Porto, minha irmã querida do coração, da família Porto, né? Teve problema de saúde, mas está se recuperando. Eu peço vibrações para ela, que os mentores, Dr. Bezerra de Menezes, ampara ela e a todos que eu vou falar aqui agora, né? A Naná, irmã de Eunice Fracasso, tratamento de câncer, está sendo bem cuidada, elas agradecem que ela fez quimio na última semana, está tudo bem. Para Ademilson Maia, que é um Maia querido, que é esposo da minha querida Dri Veríssimo Maia aqui presente, né? Se recuperando de problema cardíaco, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes também o ampare e auxilie, né? E agora nós vamos à parte mais, né, chata, que são os desencarnes, né? Como eu disse lá no início, né? Da Ednésia Leite Pasquini e do seu primo, né? Silvio Marim, no dia 17, Edileuza Leite Azevedo, a irmã da Ednésia e primo de Silvio Marim, pede vibrações para ela, para toda a família Leite, toda a família. Um momento muito difícil de separação, sabemos que a separação é momentânea, mas nós amamos, nós temos saudades, nós nos ressentimos, é importante, isso é sinal que o nosso coração ainda está funcionando bem, que o nosso amor ainda está
né, sendo praticado. Então, força para toda a família, com que vibrações para todos também, nas urnas dos Seiks, e que Deus ampare a todos vocês, que Deus console essa família, tá bom? E dia 15 faleceu um conterrâneo meu lá de Guaraciaba, que morava aqui, em São Paulo, pai da Roseli Castro, né, o seu João Custódio. Então, meus sentimentos também à família Custódio. Então, a Deolindo está aqui conosco, também a Deolindo Alves Neves. Os nomes estão aparecendo meio lento para mim aqui, não sei se está com a Vilma Maciel também, está aqui conosco. Eu viro a Prate, parou de aparecer os nomes aqui para mim. A Eunice Fracasso também, que é a irmã da Naná, que eu acabei de pôr as vibrações aqui, né? Então, a Luiz Souza também está aqui conosco. Estaremos juntos no dia 25, lá em São Bernardo, lá Maria Amélia, se Deus assim permitir, né? Então, é um prazer imenso receber todos vocês aqui. Me desculpem, a tela aqui parou de movimentar aqui. Sandra Garuti, do Carmo Laino, me desculpem, parou de andar a tela aqui. Então, foi um prazer então ter todos vocês aqui comigo. Vamos encerrar então a nossa live de hoje. Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo. Nossas escolhas. Procuremos sempre escolher da melhor forma. Temos dúvidas? Examinemos e imaginemos como o Mestre Jesus agiria nessa situação. Como é que ele agiria? Que nós certamente estaremos assessorados. E os 10 mandamentos de Moisés e também os 2 simplificados pelo Mestre Jesus. Muita paz a todos. Vamos então fechar nossos olhos por apenas um momento. Pedir aos mentores amigos que nos amparem, que nos auxiliem nos momentos de escolhermos, no momento de fazermos nossas escolhas, que nós possamos escolher cada vez melhor, não nos esquecendo que cada vez mais que aprendemos, temos mais responsabilidade das nossas escolhas. Porque quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. Mas não é por Deus, não é por Jesus, não é por ninguém, mas será por nós mesmos, cada vez que nós não decidimos da forma correta. Peçamos ao Mestre Jesus que ilumine a todos nós, ilumine os nossos familiares, ilumine a todos os necessitados, ilumine o nosso país. Vamos imaginar o mapa do nosso país sendo iluminado pela luz do nosso Mestre. Agora, mais do que nunca, estamos necessitados de muito amparo, de muito auxílio, de muito equilíbrio no nosso país. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito complicado, um momento de decisões. O plano maior proteja o nosso país, proteja aqueles que tomam as decisões muitas vezes equivocadas, muitas vezes escolhas mal feitas, que possa escolher cada vez melhor para que o nosso povo, o nosso país siga em frente, principalmente se respeitando e se amando. Eu peço aos mentores amigos a Deus, a Jesus, que nos ampare a todos, que ampare o nosso país, que ampare todos os habitantes, não só do nosso país, mas principalmente dos países que se encontram em guerra, especialmente a Rússia e a Ucrânia. Quantas separações, quantos irmãos desencarnando, quanta destruição, quanto desrespeito à vida humana. Quando todos eles conhecerem o plano maior, quando conhecerem a nossa doutrina, quando souberem quanto sofrerão pelos atos cometidos, certamente não os cometerão mais. Mas tudo que acontece no mundo, no planeta, Deus apenas nos oferece as escolhas e as suas leis. Ele não vai interferir nas nossas decisões, mas as decisões que tomamos repercutirão em nosso espírito, seja nessa encarnação, seja em encarnações futuras. Muita paz a todos. Um beijo no coração de cada um. Imagine, Eunice, desculpe o atraso. Você é sempre bem-vindo, todos são sempre bem-vindos. A nossa vida é muito corrida, às vezes não conseguimos, né, cumprir o que nós imaginamos que conseguiríamos cumprir. Muita paz a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês e que possamos estar juntos
na próxima semana, se Deus assim permitir. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado pela presença e pelo apoio. Fiquem todos com Deus.